Eu, então, preparamos aqui juntos nessa live espetacular que é sobre as rotinas básicas de um bom estudante. Tem muitas coisas que a gente quer que os filhos melhorem, que eles tenham essa visão ampla, como a gente falava da águia, que voa alto, que está disposta a ser um estudante excelente, para ser um excelente profissional mais para frente. E, em primeiro lugar, foi essa visão, né, que a gente falava já em outro momento. Mas agora a gente precisa já partir para a nossa circunstância concreta, real, colocar os meios e ajudar que cada família tenha uma rotina básica para fazer funcionar essa meta tão bonita que é ser um excelente estudante, né? Perfeito. E as rotinas, elas ajudam fundamentalmente o estudante. Quando você consegue colocar boas rotinas, bons hábitos, eles mudam e facilitam a vida do estudante. Então, o trabalho que o pai tem que fazer, que a família tem que fazer, que não é um trabalho só de um, não é da mãe, não é do pai, é de ambos, é dos filhos, é dizer, podemos colocar rotinas na nossa vida que nos deixem, nos facilitem a vida. Em primeiro lugar, vamos pensar facilitar a vida. Você comentou lá de coisas que a gente não vai ficar discutindo, porque essa é uma questão, né? Se a gente estava comentando, você pôs algumas coisas no Instagram até sobre isso, né? Quando você vai fazer algo, né? Sempre o teu cérebro, você é livre, é uma das características, né? E você vai decidir se eu faço A ou faço B. Uhum. Mas à medida que você vai decidindo, e aquele decidindo vai te dando um reforço positivo para aquele caminho, principalmente para o bem, vai facilitando o cérebro de escolher aquilo, ele não vai levar tanto tempo, porque ele já traz na memória um caminho da decisão. E é isso que a gente queria comentar contigo, com vocês aqui, que na verdade o que é? Pessoal, vocês podem facilitar a vida do teu filho ou não. Tá, Qual é a nas suas escolha mãos. de vocês? Está nas suas mãos. Exatamente. Então, quando a gente tem um hábito, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ciclo do hábito, como nos ajuda, quando a gente vai insistindo em algumas práticas boas, porque um bom hábito é isso, né? Eu consigo dar uma higiene na minha vontade, eu sei o que é o melhor, e eu vou atrás desse caminho que funciona. Porque quando eu tenho todas as opções em aberto, né? Se eu agora vou comer, se eu vou dormir, se eu escovo os dentes, se eu não escovo, se eu lavo o rosto, se eu deixo de lavar, tem muitas coisas em aberto. E tudo isso nos, não sei, gasta uma energia mental para pensar, será que vale a pena? Mas será que, ai, agora eu não quero, mas é melhor eu dormir agora, não, melhor eu ficar aqui sentado e eu penso nisso depois. A gente precisa facilitar o nosso cérebro e blindar um pouquinho dessas escolhas que, no fundo, não nos ajudam. Então, eu tenho que eliminar aquilo que vai me atrapalhar. E eu quero ajudar que o filho tenha um piloto automático bom, não é uma coisa uma estratégia, não sei, behaviorista. Algumas pessoas me perguntavam, isso não sei, formatar, configurar o comportamento do meu filho? Não, a gente está falando aqui de seres livres, de seres que buscam o bem. Mas quando eu sei que o meu bem está ancorado numa verdade que me funciona, me ajuda, e eu sei que eu faço isso pelo meu bem, pelo bem da minha família, e porque Deus me ajuda, e porque Deus me pede esse bem, então eu preciso ajudar que o filho livremente escolha esse hábito. Mas eu preciso ajudar, e eu preciso insistir. E um pai e uma mãe bons ajudam insistindo nessas rotinas básicas, nesses hábitos básicos que a gente vai comentar aqui agora, mas que nos facilitam a buscar o verdadeiro bem e saber que esse caminho funciona. Vou fazer o que minha mãe me pediu. Eu vou fazer isso que funciona para mim. Eu vou dormir mais cedo, eu vou deixar esse telefone longe, eu vou fazer a lição de casa já assim que eu cheguei da escola, ou não sei lá. A gente pode dar aqui vários exemplos, mas o importante é que eu saiba que esse comportamento repetido, ele não é uma escravidão. Ele me ajuda a ser mais livre, porque ele me ajuda a escolher o bem, me ajuda a fazer o que eu quero fazer. Eu quero ser um bom estudante. Eu quero que esse caminho bom se repita. Não quero ter que decidir todo dia o que eu tenho que fazer, se eu vou ver TV, se eu vou pro videogame. Então, a gente é mais livre quando a gente tem esses caminhos que funcionam e já vão como que num piloto automático, né? Se você, a gente
dizendo uma coisa bem simples, né? Se a gente esquecesse tudo no nosso dia de ontem, né? A gente tivesse que começar tudo do zero, nosso cérebro não guardasse nessa memória esse aprendizado diário aí, seria uma coisa difícil, né? Até se você imaginasse, se você zerasse o cérebro e acordasse num quarto, você nem sabia o que era a porta, o que era o trinco, que fazer? né? Que fazer ou como sair daquele quadrado. O que a gente está querendo fazer é ajudar os filhos a sair, às vezes, dessa prisão, né? Que ele, às vezes, fica, e vamos dizer assim, a prisão, às vezes, que a preguiça vai levando, que alguns vícios vão levando a gente fica preso naquilo ali. E os pais são fundamentais. E outra coisa que eu queria comentar aqui é que a gente vê muitos pais, às vezes, muito preocupados com os defeitos dos filhos, né? E principalmente os defeitos que são parecidos com os que a gente tem, são os defeitos que mais incomodam os pais, né? Eu sou um pouco desorganizado, eu não queria que meus filhos fossem assim, e daí a pouco você vê uma desorganização, uma mochila que fica jogada e você fica brigando anos por ele com a mochila e ele brigando com você. E às vezes chega num ponto em que quando você vai falar da mochila, ele pergunta, pai, o senhor está nervoso hoje? O senhor chegou meio irritado aqui? Ele tira o foco da mochila, dele não ter deixado, ele vai pôr a mochila lá, mas ele começa a fazer. Então vamos fazer o contrário, pessoal, não trabalhar no defeito ou no vício, vamos começar a trabalhar em bons hábitos que ajudem a fazer. E quando você fala assim, bons hábitos e boas virtudes, vamos trabalhar um pouquinho o que seria tem um livro, né, o livro do Poder do Hábito, ele trabalha um negócio que ele chama do ciclo do hábito. Ele pode estar isso em vários livros, tá, em várias literaturas. Mas, fundamentalmente, o que ele fala assim? É que você, sempre uma rotina está associada a um estímulo que você recebe que entra pelos olhos, né, pelos ouvidos, pelo olfato, né, pelo tato. Alguma coisa te dá, né, e o cérebro diz, bom, em cima desse estímulo eu tenho que agir como? O que a gente quer preparar é esse agir como, né? E a ideia do cérebro, todos nós somos doutrinados a procurar um bem, né? Algo que nos facilite. Desde pequenininho, nós sentimos fomes quando o nenê, não sabemos o que fazer, choramos, daí a mãe encosta o seio, a gente sente aquele cheiro, e aí a gente se demora para ver como que mama, mas depois que aprende a mamar, que aprende, só que não é uma coisa fácil para o nenê, ele chegar, é um pouco instintivo, mas ele tem que aprender. A segunda, terceira vez, quando chega perto, né, e ele já vai correndo, ele já sabe tudo aquilo que o cérebro já fez. Então, o que a gente quer fazer é facilitar. Então, esse estímulo gera a rotina e essa rotina vai te levar a um bem. O que a gente precisa é definir isso. E quais são as rotinas que a gente poderia ter para um bom estudante? Se você olhar lá e dizer assim, o que é um estudante profissional? Se você olhar, e é aí que nós temos que focar os nossos filhos. Não no defeito dele, mas onde a gente quer levá-los. Então, tudo bem que ele tenha uma série de defeitos, ótimo, porque nós somos os instrumentos que Deus colocou na vida dele para que ele superasse esses defeitos. Então, nós somos uma alavanca que vai ajudar, tanto na alavanca mental como em algumas coisas. Só que vamos pegar uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, está começando a fazer tarefa agora. Ele não sabe todas as teorias, nunca viu. Você, pai, profissional, sabe um monte de coisa que você diz, eu vou começar a ensinar algumas coisas pequenas para o meu filho, que lá na frente, quando ele chegar com seus 25, quando ele for trabalhar na vida profissional, ele vai ser um excelente profissional se eu pegar e definir pequenos hábitos que vão fazer a grande diferença. Então, o ciclo do hábito, a gente já colocou lá, é um estímulo que nos lembra de um bem, fazemos a rotina e essa rotina consolida esse bem. É muito simples fazer isso, mas é fácil? Não. É gostoso? Depois que você implementa, uma característica que você diz esses dias, nós estávamos discutindo aqui em casa sobre o que é a virtude, né? A virtude é quando esse estímulo, né, que às vezes você vai discutir, às vezes você não tem um prazer tão grande de sentar, escovar os dentes, pegar aquela pasta, ficar colocando, tal, não sei o quê. Mas quando você faz isso
e é estimulado, e você começa a ver o frescor da boca que isso lhe dá, dali a pouco você tem vontade de sair da mesa e escovar os dentes. E você diz, olha, se eu não fizer isso, eu não fica bem. Aí você adquiriu o hábito, aí você está próximo da virtude, né? Muito, muito legal. Então, é esse caminho que a gente quer chegar. E primeiro, antes da gente, a gente queria dar aqui algumas estratégias justamente para falar desse caminho. Pelo menos cinco hábitos que a gente queria aqui ajudar, que sejam os principais, essenciais para que os pais possam pensar que será que isso está funcionando aqui em casa ou não? Mas antes de falar desses 5 hábitos, queria dizer aqui que também vale a pena a gente pensar qual é aquilo que está no meu círculo de influência, né? Quais são as coisas que eu posso aqui organizar em casa, preparar em casa, para que isso funcione bem. E pensar, e tem coisas que não estão no meu círculo de influência. E eu não preciso também me desgastar pensando, ele devia ter não sei quanto, ele devia chegar mais cedo, ele devia... A gente precisa se adequar muito à realidade, né, pai? E sempre adequar aquilo que a gente tem e com leveza no dia a dia, porque senão a gente enlouquece. Se a gente for pensar em rotinas perfeitas e ideais, não existem. Não tem. Então, primeiro, olhar para o nosso dia a dia com esse realismo e com essa naturalidade de saber que algumas coisas eu posso facilitar, outras não, porque eu não estou aqui esse horário, ou porque ele sai do colégio mais tarde, ou porque ele tem natação em seguida. E tudo bem, a gente vai se adaptando e vai fazendo as nossas escolhas como pai e mãe para pensar o que facilita ou não o crescimento e desenvolvimento do filho, né? Esse do círculo de influência é um pouquinho daquilo que a gente falou na primeira live, quem não viu, tem até o resumo aí no WhatsApp. Se você não entrou, entra aí dentro nós temos o link aí para entrar. Lá tem a live anterior. E é aquele Oxalá, né? Oxalá meu filho fosse mais inteligente, fosse mais esforçado, fosse maior, tivesse uma cadeira, eu tivesse 2 quartos, tivesse uma casa com escritório perfeito e tal. Tudo isso, tira fora. Isso não faz parte da realidade. Então, o que a Cissa falou, o que está no círculo? Então, senta com a esposa e diz, o que nós podemos, na nossa realidade, mudar? A gente vai dar 5 exemplos aqui com essa ideia. E vocês podem fazer. O que a gente não pode é ficar chorando e se lamentando. Vamos ser práticos, né? E o que eu posso fazer? Justamente dentro dessa linha que a gente está aqui olhando para a realidade, olhando primeiro para a antropologia, né? Todo esse tema que a gente está trabalhando aqui, das rotinas básicas, como eu dizia, não é uma teoria comportamentalista, é uma teoria personalista. A gente olha para a pessoa, a gente busca estudar o que diz, assim, Leonardo Polo, Vitor Garcia Oz, que são educadores personalistas, que olhavam para a liberdade humana, que olhavam para como eu posso melhorar aquela pessoa para que ela busque essa excelência e tudo isso, né? Mas além desses educadores... Vai, continue. Que falavam coisas muito profundas sobre a natureza humana, a gente também tem outras referências bibliográficas que nos ajudam a colocar isso de forma pontual, né, numa empresa, numa família, como é o livro do Hábito Atômico, que o pai sempre cita em várias circunstâncias da nossa família, e que também é uma referência interessante para pensar em coisas pontuais. Não vou mudar tudo de uma vez, mas posso melhorar o quarto limpo e a cama arrumada, para começar bem o dia. Essa é uma história que aparece nesse livro, né, pai? Que você gosta de citar muitas vezes. Exato. O autor do livro, ele fala que ele foi para a universidade porque jogava beisebol, entrou no time e ele falou, o que eu posso fazer para fazer uma boa faculdade? E ele pôs 2 objetivos dele, 2 coisas que ele queria criar um hábito que ele não tinha, que era dormir cedo, né, e ter o quarto organizado. E isso ia de encontro com toda uma estrutura, todo um ambiente de universidade, que é ficar jogando videogame até mais tarde, saíram da casa dos pais, estão livres, agora eles podem ficar jogando videogame até mais tarde. Eles dizem, isso que é liberdade. Só que aquela liberdade, ela vai minando a aula que ele vai assistir, né, a maneira com que ele vai estudar, onde ele vai encontrar as coisas. E esse cara pôs 2 objetivos, né? Dormir cedo e manter o quarto organizado. O que é manter o quarto organizado? É encontrar as coisas, não perder tempo. Depois ele vai vendo uma série de benefícios que isso traz. Então, a ideia
voltando aqui, eu tenho meu círculo de influência, eu tenho meu filho com essas características, eu tenho meu lar com essas características, e eu vou dizer assim, o que que eu posso fazer de pequeno, certo? Né? Não vou fazer uma coisa muito grande, que eu possa mudar. E é interessante, eu estava agora há pouco conversando com o meu filho mais velho, a gente viveu isso aqui, fez, e ele estava comentando, né, que lá na casa dele, ele tem duas meninas, uma que já está um pouquinho mais velha, outra menorzinha, e ele começou a fazer colocar esses pequenos hábitos, né? O que eu achei interessante é que uma característica que a gente quer também comentar aqui é que não fosse uma luta só do filho que tem o problema. E eles fizeram isso, eles fizeram da família inteira, só que cada um tem uma luta e vai preenchendo um quadro, né? E um quadro de atividades que são feitas. Que legal. E a Malu chegou para a mãe, viu que a mãe não tinha posto no quadro lá, né? O dela é estudar inglês, a outra é fazer a tarefa, a outra é arrumar a cama, cada um tem o seu, né? E aí eu achei bacana assim a história, porque a Malu, com muito cuidado, falou assim: mãe, você quer que eu vá lá marcar que você não marcou ainda, que você fez, né? E a mãe dela falou assim: pois é, filha, mas eu não fiz porque, não marquei porque eu ainda não fiz. Falou: mãe, ainda dá tempo, certo? Este é um ambiente que a gente gostaria que vocês fizessem. Nesses hábitos, não tem competição, não tem um querer ganhar do outro, é um ajudar o outro a lembrar. Ela foi com muito cuidado, ela sabia que a mãe não tinha feito, né? Por isso que estava lá. Mas ela não podia cobrar a mãe, porque tem uma hierarquia aí, né? E ela foi nesse pequeno detalhe, assim, com muito cuidado, e foi muito bacana, porque aí a mãe, o que que foi? Ela se lembrou, falou: cara, o meu exemplo é fundamental nesse processo. O exemplo de eu estar fazendo, ela foi lá, parou que fez, foi lá, fez o estudo dela, né? E daí foram as duas juntos lá marcar, e a filha ficou contente, a filha ajudou a mãe a fazer. Exatamente. E a mãe ajuda o pai a fazer. E se vocês vão fazendo essas pequenas lutas e se unindo, vocês vão garantir uma coisa que é fundamental nesse processo. A gente tem, às vezes, comentado com algumas pessoas que ele diz assim: não, mas eu já fiz, mas a cama ainda continua, tal. Às vezes a gente foca só no problema. A cama, né, a tarefa, todas essas atividades, a toalha pendurada, a bolsa pendurada, guardar o sapato, dobrar as roupas, guardar as roupas, tudo isso é meio, pessoal. Qual que é o fim? Que é o que a gente está falando, é transformar a identidade daquela pessoa em uma pessoa que está menos organizada para mais organizada. Um estudante desorganizado para um estudante bem organizado. De uma pessoa que come assim desregrado para uma pessoa que come regrado. É uma mudança de identidade. Alguns livros chamam de uma mudança de natureza. Você ir criando uma nova natureza, uma natureza que você tem. E olha que você, mais aperfeiçoada, na qual a gente foi chamado. E uma das características bonitas quando você vai fazendo essa mudança é que você vai ficando feliz com essa mudança. Então só uma historinha aí, isso é que eu achei, isso não estava no script, eu sempre mudo todo o script com as minhas historinhas, né? Certo? Então vamos lá agora nas 4, né, das 5 pontos que a gente falou. Não, antes da historinha, pai, acho que a gente pode... Tem uma coisa que o pai gosta de citar muito, é que a educação que a gente está propondo aqui, que é essa busca da felicidade através de e as virtudes nos ajudam, ela é interessante que a gente precisa viver isso não só como coisas para resolver, né? Puxa, rotinas aqui que eu vou ter que implementar na minha... Mas são 3 letras que o pai gosta muito. Vou deixar você explicar, pai, que é o nosso PAC, né? Que são a paixão, arte e ciência. E que a gente, a partir de como funciona o hábito, de como a gente aprende melhor, de como o cérebro funciona, a gente busca com ciência aperfeiçoar a nossa natureza humana
E também a gente busca fazer isso por amor ao nosso filho, buscando que ele seja mais feliz. E esse é o principal fundamento de tudo que a gente está vivendo aqui, né? E uma coisa que eu gosto nisso, né, que essas 3 letras, a gente faz por amor. Então, em primeiro lugar, eu não corrijo porque me incomoda. Eu não me corrijo porque aquilo é ruim para a família. Eu não corrijo eu corrijo porque eu amo aquele meu filho. E para isso, o nível de correção, o nível de educação, ele tem que ser dessa forma. Segunda coisa que é a arte, porque cada filho é diferente. O que eu vou exigir do mais velho, o outro vai ser completamente diferente. Então, não são eles não saem em série os filhos. Graças a Deus, e Deus nos fez únicos e diferentes. E é ciência, então a gente tem que estudar. Então, a gente leva vocês, quando a gente estudou, né, são vários livros, vários anos, vários que a gente trabalhou, isso que a gente está trazendo aqui para vocês é fruto, às vezes, de 30 anos de pesquisa que a gente foi fazendo, de pesquisa, de metodologias que a gente foi aplicando em casa, foi aplicando nas empresas que eu trabalhei, foi na Irei Consultoria, foi trabalhando nas famílias que a gente orientou. Então, e vocês, cada um, diz assim, cara, eu tenho a coisa mais preciosa da minha vida, que são os meus filhos, que é o meu casamento, em primeiro lugar. Nós temos que pôr uma ordem nisso. Em primeiro lugar, é o meu casamento. Nesse é que eu tenho que focar. E dele tem os frutos os filhos. Então, o meu amor pela minha esposa, eu tenho que garantir isso e fazer, porque isso é a base da confiança dos filhos. E isso está nos livros. E a segunda coisa, eu tenho que estudar como educar. Então, eu tenho que entender como é a evolução, como é que é o cérebro das pessoas. A gente vai comentar nessa aula e na outra, principalmente coisas como que funciona a cognição das pessoas. E se a gente usa a ferramenta correta para estudar, se a gente faz da forma correta, vai ser muito mais fácil. Ninguém gosta de tomar sopa com garfo. Tá certo? Tá. Você vai levar 5 horas, né, e vai sair com fome. E o que a gente tem que fazer, então, vou estudar e vou ver o que mais se adequa a esse meu filho. Nós fizemos aquela pesquisa lá do tipo de aprendizado. Eu tenho que estudar isso dos meus filhos. Como é que eles aprendem? Talvez não é único. É um pouquinho de um pouquinho de outro, mas tem uma tendência mais para um. Então, vou ajudar ele a fazer. Então, é ciência, pessoal. Então, não adianta assim, não. Eu vou educar com o que eu aprendi da minha vivência. A vida foi mudando, foi evoluindo, foi criando mais ferramentas e eu não posso deixar de privar o meu filho dessas ferramentas. Então, pessoal, a arte, né, é paixão, faz por amor e é muita ciência. Vamos dar uma estudada. Para isso a gente está preparando os materiais, a gente vai pôr bastante coisa no WhatsApp ali para vocês. Eu acho que isso ajudaria cada um a entender. Justamente Pai citou aqui um desafio que não sei quem está acompanhando os nossos desafios. O primeiro desafio foi conversar em família sobre esse projeto de estudar, cada um tema de cada um. Cada um tem uma meta com relação ao estudo, ou quer viver melhor o estudo a partir de um ponto de vista. Também conversar em família sobre quais são os obstáculos que mais prejudicam o estudo de cada um e tal. E o segundo desafio foi também esse quiz, saber qual que é o principal estilo de aprendizado de cada um. Se tem pessoas que são mais auditivas, que só por ouvir entende bem, ouviu a aula, parece que, nossa, ela tem uma captação só pelo sistema auditivo que é interessante, depois já tem uma boa retenção da informação só pelo sistema auditivo. Tem outras pessoas que precisam desenhar aquilo, precisam escrever, senão eu me distraio. E tem muitas outras pessoas que também têm esse sistema sinestésico, que eu preciso perguntar, eu preciso participar da aula, senão eu durmo, eu preciso fazer a coisa de pé, eu preciso me mexer, é muito sinestésico, né? Então é interessante porque cada filho pode ter um estilo diferente de aprendizado e a gente vai dar ferramentas aqui ao longo das próximas lives sobre as formas de aprender, sobre técnicas de estudo. Mas agora, é interessante que a gente já vá semeando essas perguntas, semeando esse interesse. E agora nosso foco são nessas 4
cinco, cinco estratégias que a gente pode cuidar na nossa casa e que facilitam essa rotina bem estruturada de um bom estudante. Temos aqui perguntar a nós mesmos, né? Quais são as mudanças que eu preciso fazer na minha casa para que meu filho funcione melhor para o estudo, para que a gente possa ajudar que esse piloto automático funcione e que ele não se deixe nocautear pela preguiça, que ele não tenha que ficar decidindo, mas as tendências e os vícios e as nossas, não sei, nossas debilidades, a gente tem que blindar, amarrar, segurar, deixar ele num campo de força, preguiça e fazer esses hábitos serem tão fortes, tão agradáveis, que soem como essa boca bem escovada, assim, que é um alívio que eu segui o que estava planejado, que eu fiz o que eu tinha me proposto, né? Isso não é fácil, mas a gente precisa propor algumas estratégias para que essas coisas aconteçam, né? E os pais são, às vezes o filho não sabe o que fazer de mudança e nem tem autonomia para fazer essa mudança. Por isso que a gente chamou a responsabilidade. É vocês, pais, que diz assim, cara, eu vou prover isso aqui. Isso está no meu círculo de influência, né? Em cima do meu orçamento, em cima de algumas coisas eu posso fazer. E quando você começa a fazer essas pequenas coisas que a gente vai comentar agora, essas pequenas coisas são a coisa mais maravilhosa que vai acontecer no teu filho? Não. A coisa mais maravilhosa que vai acontecer no teu filho, ele falou assim, o pai está se interessando pelo meu estudo. E esse é uma das coisas assim maravilhosas que o teu filho vai dizer assim, cara, não é só eu que estou estudando, não, o estudo não é um castigo, né? O pai está interessado aqui que eu vá bem, que eu faça bem, né? Então, então essa é a parte, né, fundamental. Olha o Cauê aí, ó. O Cauê foi um grande estudante, né? Esteve lá comigo, um cara espetacular, né? Eu fui professor 37 anos, né? E o Cauê tinha os relatórios dele eram perfeitos. Esse era um excelente estudante aqui. Temos um grupo aqui, né? Um cara excelente aqui. Maravilha, olha só esse elogio. Muito bem, então podemos ir aqui então para nossa. Qual seria uma sequência saudável de atividades que eu posso colocar assim em cadeia, assim ajudar a que o nosso filho funcione bem? Primeiro pensar quais são os horários. Primeira coisa, nota lá. Primeira coisa, quais são os horários mais propícios para que esse estudo aconteça de verdade, né? Então tem gente que pensa assim, não, minha filha vai para a aula de manhã, né? Uma coisa é ir para a aula, outra coisa é estudar. Então ela vai para a aula de manhã e de tarde ela estuda, de noite a gente socializa e tal. Teoricamente isso parece bonito, mas na prática às vezes não é assim que funciona. Eu sei por experiência própria que um adolescente sozinho em casa, ele primeiro deita no sofá, depois ele já pensa, bom, e agora eu tenho que lavar essa louça que tá ali. E lembro de muitas vezes que ficávamos em casa, os irmãos adolescentes, assim, e quem vai lavar essa louça? E sou eu, não, hoje é você, e tal, mas é a sessão da tarde, é essa série que tá passando aqui, que agora na sessão da tarde, né, mas é série. E são muitas as influências que podem fazer com que um adolescente tire o foco do estudo durante a tarde, durma e passe muito tempo distraído com muitas outras coisas, faz depois a sua obrigação de limpar a cozinha rapidinho lá, deixar umas coisas pela metade, chegam os pais no fim do dia e começa às vezes a estudar só de noite, né? E esse horário de estudar de noite, de madrugada, é um bom horário, pai? Não, assim, não é. Então, em primeiro lugar, é isso que você falou. Se eu fui aluno de manhã, de tarde eu tenho que ser um estudante. Eu tenho que trabalhar essas informações que eu obtive, né, de manhã, de uma forma estruturada. E a primeira coisa é ajudar o filho a ter um horário. Então, a casa tem que ajudar a definir. E o pai talvez diga, olha, então, das 2 né, ou das 3 às 4, das 3 às 5, ninguém vai ligar a televisão. Faz combinados. Acerta com eles. Mas eles dizem assim, por quê? Porque isso é muito interessante. Vocês vão, nesse horário, focar no estudo. E vão ajudar ele a fazer isso aqui. Se a mãe está em casa, então
a mãe não está trabalhando, então a mãe também vai fazer algo que seja uma leitura, que seja algo que esteja ali junto, que esteja ligado com esse estudo. Porque os filhos, eles precisam seguir o exemplo dos pais, principalmente os pequenos, né? Os pequenos, eles seguiam muito com os pais. Então, esse exemplo que eu comentei lá das minhas netas, lá, a mãe faz, o pai faz, eles vão fazer porque eles querem participar do grupo. E esse vai ser uma característica. Nós estudamos sempre no mesmo horário e estudamos todos os dias. Isso vai ser um valor na nossa família. Quando você define que aquilo não é um castigo para ele, mas é um valor na família que vocês vão colocar, que vocês vão ser reconhecidos, e isso vai dar uma facilidade para ele na vida lá na frente, você realmente colocou a coisa mais fundamental. Então, primeira coisa, defina um horário, né, de estudo com eles, né? E esse horário defina você também um horário de estudos você. Então você tem que dizer, eles têm um horário e eu tenho um horário, todo mundo precisa de um horário, e daí todo mundo começa a atuar e começar a viver esse hábito. E note que quando a gente falou do ciclo do hábito, o ciclo do hábito ele tem alguns gatilhos que ajudam a você trabalhar. Se você estuda sempre procura no mesmo horário, vai facilitar porque o teu organismo vai chegar àquele horário e vai dizer, agora é a hora do estudo. Você direcionou o teu hábito, o teu cérebro. O que os nenês mais precisam, o que os filhos mais precisam é de rotina. É de rotina. Facilita ele não vai discutir. Então não tem o que discutir. O que eu vou fazer agora? Não, agora é hora de estudo. Agora é hora, tá? E assim por diante. Nisso tudo, vamos tomar um cuidado também, que a gente não é um exército, não é um negócio tão, assim, a gente tem que manter isso como um valor, mas não criar discussões nisso aqui. Eu tinha a minha esposa, que é uma artista plástica maravilhosa, e ela sempre foi, assim, eu um pouco mais, assim, de criar essas coisas mais quadradinhas, né, estruturadas, e ela, pelo contrário, sempre me colocando lúdico dentro dessa nossa vida aqui. Exatamente. E é interessante saber que não é fácil, né? Assim, a gente com 9 filhos sabia que às vezes uns tinham que estudar, outros não tinham prova, outros... Mas tentar promover esses horários de mais silêncio na casa. Às vezes não é tão fácil, porque quem tem filho pequeno, o pequeno já não tem lição, mas é difícil quando um tem que fazer lição e a mãe tá vendo o desenho com o outro na sala. Para esse que está fazendo lição e não pode ver o desenho na sala, parece um castigo a tarefa, né? Então, tudo isso é legal que a gente pense, né? Puxa, o estudo tem que ter essa valorização de um momento nobre e de um momento importante, e que meus pais valorizam isso e que não é só algo que eu preciso fazer para depois eu poder viver o que eu quero fazer e tal. Então, não é fácil, até... Bom, isso é uma meta que depende muito de cada circunstância de cada família, mas determinar mais ou menos uma agenda semanal, né? Assim, olha, esse dia você tem natação, não é tão fácil estudar essas coisas, mas se esse dia você tem mais livre de tarde, então a gente já aproveita e faz a lição e já adianta o estudo que vai ser na semana que vem, ou a gente já adianta o assunto que a gente estudou hoje, a gente já faz um resuminho sobre isso. A gente já pode ter ali uma estrutura de que, não, terminando isso, eu já posso fazer a plataforma de inglês que a gente tem também, esse recurso aqui no colégio, ou a gente pode também fazer um tempo de leitura, e que aqui é o nosso horário de leitura da casa, facilitar que o cérebro não tenha que pensar, puxa, o que será que eu vou fazer agora? Porque a tendência do cérebro pensar no que é mais fácil, no que é mais gostosinho, no tablet que tem ali uma musiquinha, a gente tem uma tendência muito forte de ir para o mais medíocre. Mas se a gente já estrutura aqui, o forte está aqui em garantir o que é mais importante, puxa, o quanto isso nos ajuda, né? E a gente ganha tempo e pode depois dedicar força para outras coisas. Perfeito. Posso ir para a segunda? Essa. Vamos para o segundo agora. Não, vamos para o segundo aí. Diga. Não, eu ia só comentar da importância e às vezes você, nesse horário, como você falou, ter um foco, né? Não é só, filho, senta lá naquela hora, mas você sentar com ele e dizer o que a gente pode fazer, né? Estruturar ele, porque
Se você só põe no castigo, vamos dizer assim, né? De 2 horas você sentar aqui para fazer a tarefa e ele nem sabe como estruturar a tarefa, então senta com ele, dependendo da idade dele, né? Diz, então, ó, vamos fazer faz um pouco de exercício, se ele já está mais avançado, né? Estuda a matéria, revê os teus apontamentos de aula. Se eles são pequenininhos, a gente diz lá, então aqui vamos fazer só uma leitura rapidinho aqui, vamos fazer. Você define um pouco o foco desse estudo. Você ensina que essas horas não é só sentar lá e daí estudar é algo que vai baixar assim, né? O Espírito Santo vem, a sabedoria vai fluir. Não, não é assim. Eu preciso do esforço. E um planejamento para isso, mais ordenado, facilita bastante. E quem pode fazer isso? Está na mão de quem? Dos pais que têm um conhecimento, têm um trabalho. Hoje, vocês fazem isso. Um bom profissional planeja o dia. Sim, Um bom profissional tem lá quais são os 3 pontos fundamentais que eu tenho que entregar, quais são as minhas entregas. Se a gente começa a ensinar os filhos a olhar, vamos ver o que você tem aqui, defina 3 pontos que você vai fazer nessa hora. Terminou isso, acabou. Ótimo, parabéns, não precisa ficar, não. Falta mais um segundo, mais outro segundo, libertado. Não, é interessante. É esse horário, principalmente a hora de começar, é muito legal. Ter um foco de 3 coisas, né? 3, 4 coisas, dependendo de cada um deles. Ter um objetivo do estudo, né? Acho que talvez eu tenha até adiantado um ali. Adiantei. Né? Então, mas aí ele acaba isso. Essa é fundamental. E aí, por isso que a gente fala, está na mão de vocês, pais, fazerem isso, ensinar os filhos a fazer isso. É fácil? Não, eu estou com uma equipe lá, estou tentando fazer isso já faz bastante tempo. Com adultos. Mas a gente tem que, primeira coisa, nunca desistir dos filhos, nunca achar que eles não são capazes, porque eles são capazes, né? E nós somos capazes de educá-los, né? Tem que ter essa confiança, porque se você não acreditar que você pode fazer essa mudança nessa pessoa, né? De criar esses hábitos, não vai acontecer. Você tem que acreditar, em primeiro lugar. Sim. Bom, então, o primeiro ponto foi definir horários de estudo. Aí esse a gente, às vezes, põe um horário concreto, olha, vai ser às 3 da tarde, vamos colocar aqui no despertador, ou vai ser numa sequência de atividades, né? Depois do almoço, depois do inglês, depois da escola, ou depois de comer, ou depois de... O importante é que a gente ajude a facilitar essa rotina. Então, tinha uma estudante também que eu tinha uma meta bem pequena com ela por um tempo em que ela tinha o almoço, e aí eu falei, olha, escova os dentes, porque ela tinha sono. Ela falou, olha, meu horário de estudo tem um sono nesse horário. Mas ela não tinha outro horário para estudar e ela estava no terceirão. Ou seja, ela não podia se dar o luxo de dormir ali, porque ela precisava... Então, eu falei, escova os dentes, escova bem os dentes ali. Então, o simples fato de ter como meta pessoal escovar os dentes depois do almoço ajudava muito ela na hora de fazer essa sequência de estudos, né? Então, eu já almocei, escovei os dentes, parece que já espanta o sono e já ajuda a pensar, bom, agora higienização da minha vontade, meu foco é o estudo. Então, não era só uma higienização dental, né? Ajudava que ela se colocasse numa sequência boa, né? Então, eu vou pôr aqui agora o meu tempo de estudo, vou pôr o meu cronômetro, vou pôr minha agenda, o que eu vou fazer, e definia com clareza, mas ela ajudava que esse gatilho da escovação de dentes fosse para ela um alerta de que eu preciso também aqui estar focada no meu estudo. E o que é importante é isso que a Cissa comentou, é definir muito bem os gatilhos do início. Se você fortalece os gatilhos, eles vão cada vez, não é só você ajudando, mas é todo o cérebro dizendo, olha, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá, vamos para cá. Isso facilita bastante. Mas tem outras coisas que a gente precisa fazer também, né? Exatamente. Segundo ponto forte aqui, que é definir um local adequado de estudo. E isso também depende muito do pai e da mãe, porque às vezes tem uma cama com um quarto com mais gente, então não tem uma escrivaninha adequada, ou a escrivaninha tá cheia de roupa. Isso acontecia também, estava cheia de brinquedo ou cheia de tranqueira.
e a criança ia estudar, mas tinha ali um mundo de coisas que distraíam. Outras pessoas tinham a circunstância de que preferia estudar na cozinha. Não, eu prefiro estudar na cozinha. Mas a cozinha é o melhor lugar para estudar, dependendo do fluxo de gente ali, os pequenos. Não, aqui eu sento na cozinha, a mãe tá ali, e aí eu vou fazendo com ela. Não, isso não ajuda, porque a criança cria uma dependência da mãe e ela tem que produzir no meio de uma multidão, né, uma montanha de distrações. É o filho mais novo que passa com o tablet, é a música do pai, é a coisa que apareceu ali, é a comida que a mãe está preparando. Então, ajudar que os filhos possam focar, esse treino do foco é uma coisa que a gente não sabe o quanto é importante, né? Já ajudar que o filho, desde pequeno, possa se desconectar e profundizar e aprofundar naquilo que ele tem que fazer, isso ajuda muito. Então, sentar ali num lugar adequado, né? Então, também evitar, às vezes, quando é um adolescente e tem milhões de ideias de playlist para estudar, é diferente quando você vai fazer uma limpeza, que é pôr lá uma playlist inspiradora, o cérebro precisa estar muito focado no estudo, né? Então, quando ele está cantando uma música, isso não facilita que ele coloque atenção total naquela produção de texto ou naquela sequência de estudos ali. Então, se você quer pôr uma música para, não sei, também tirar os ruídos externos e ficar mais concentrado, que seja uma música com uma letra que você não conhece ou com um som que seja abstrato, né? E que não seja uma música conhecida, para você conseguir ter 100% do seu cérebro focado naquilo que você está resolvendo. E não metade do cérebro na música e a outra metade ali na tarefa de ciências, ou de história, ou de geografia, ou do que for, né? Então, o ambiente é fundamental. Tem algumas pré-escolas, né, boas pré-escolas, que ensinam língua, matemática e tudo, e eles usam os cantos. Quando a criança vai naquele canto, né, aquele canto está preparado, ele já tem algumas frases, já tem algumas coisas, então o cérebro vai para lá, já sabe que ali vai começar a falar inglês. No outro vai ser de matemática. Estamos falando de coisas pequenininhas, de crianças pequenininhas. Claro. Então você usa o ambiente, o local, para ser um gatilho que ajude. Então, quando o filho chega e a mesa dele já está lá colocada, ali já tem os materiais, já tem a caneta, o cenário propício, então é muito mais fácil dele chegar e começar. Porque às vezes eu não consigo começar, porque antes eu tenho que tirar isso, tirar aquilo, arrumar aquilo, decidir aonde eu vou estudar. Né? Pode ser aqui, lá. Então, quando você tira muitas crianças sentavam para fazer lição na cama e o cérebro, ele tem uma relação com a cama que é muito diferente, né? Cama, o cérebro pensa, isso aqui é um lugar para descansar, e de repente eu tô sentado na cama e tentando fazer outra coisa, e isso confunde, né? Mentalmente a gente precisa saber como o cérebro funciona. Então, existem estímulos que me ajudam a fluir mais a atenção e tem outros estímulos que me ajudam a fluir mais o sono. Não só o cérebro, mas todo o corpo se relaxa ali. Então, uma boa postura, uma postura de estudante, sentar com a perna para baixo, e ter esse foco de que meu corpo também me ajuda a colocar esse estilo de trabalho. Isso tudo precisa ser educado. Então, uma mãe que não olha, né, que tapa os olhos assim para se o filho senta para estudar ou tá sentado no chão, tá rolando. É importante sentar para estudar. É uma postura, você tá aqui fazendo algo importante, né? Então, fazer com dignidade, assim, não é só não sei, um luxo ou uma coisa externa, né? Mas é toda uma preparação de que o ser humano, ele é corpo e alma, né? Ele tem a intenção naquilo, mas ele precisa também colocar os meios, e o nosso corpo ajuda muito, tanto para rezar, como para comer, eu preciso da minha postura corporal, para eu tirar a maior eficácia daquela ação, né? E a boa postura na hora de sentar e estudar é fundamental, eu preciso ter isso claro, né? Então, não é, não sei, não é desnecessário. Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, ter o horário, mas ter o lugar, são duas coisas fundamentais. E o lugar sempre o mesmo, é aquilo que a Cissa falou. A cama é para dormir, o cérebro já entende. Se foi lá, deitou, tal, ele vai relaxando, ele vai desligando algumas coisas.
né? Ali eu sentei naquele quartinho, naquele cantinho, é para estudar. Quando você começa a repetir esses locais, esse horário, você vai facilitar a vida dele. Vai ficar mais fácil dele fazer a tarefa. Eu vou ter menos discussões, assim, nesse sentido, porque eu vou estar ensinando ele. Talvez no começo você vai ter que explicar por quê. Não, mas eu adoro, né, estudar deitado aqui. Eu fico com a apostila assim e vou fazendo as tarefas, né? Fica ótimo. A matéria cai no meu cérebro. Cai, os braços cansam, cai em cima daí, daqui a pouco você está dormindo, né? Isso é que acontece. Então, sempre vai ter essa quebra de braço, assim, né? Sempre vai ter um momento em que o filho vai querer ir para a cama para fazer isso. E a mãe tem que ser firme na decisão de que não, a boa postura vale a pena. vamos entender, assim, vamos dar uma olhada em alguns livros como falam desses gatilhos importantes para que o cérebro funcione. Isso que a Cissa falou das músicas também é fundamental. Nesse ambiente, não dá para ele estudar aqui e a música que ele mais gosta está na cozinha ali, o pessoal cantando e fazendo as coisas. Por isso que ele fala do ambiente tem que estar propício. Então, naquele momento, naquelas 2 horas, vamos trocar de música lá da casa, porque às vezes você tem casas que você consegue se isolar e tem casas que você não consegue se isolar. Então, tem que ter um comprometimento da família com os estudos de todos. Sim. Então, vamos trabalhar com isso para ficar mais fácil. Então, horário, ambiente... O local. E o terceiro ambiente, aqui a gente colocou também dentro desse terceiro ponto, esse evitar as distrações, né? Colocar os meios para que eu possa desligar a TV da sala ou deixar o ambiente mais propício para evitar essas distrações. Então, aqui seria o momento de regular a música, ajudar a estar focado no que tem que fazer. Se a pessoa tem o hábito já de usar o celular, se o filho já tem esse recurso, perguntar, né? Puxa, isso aqui você não vai precisar do celular. Não, aqui eu posso consultar a plataforma, tem um material. Então, e fala, olha, eu vou imprimir para você. Vou imprimir e o celular você deixa comigo, né? Então, ter essas estratégias de pensar, o que eu posso fazer para que ele não se distraia? É uma tentação muito grande e é muito mais forte, né, do que nós fazer ali, visualizar uma notificação, perder tempo com outra coisa. Quando a gente está para estudar, né, colocar os meios, às vezes um relógio, né, para que ele saiba o tempo que ele está ali, ter uma estrutura, um ambiente que facilite o foco e a concentração. Então, além do horário, o local, esse ambiente sem distrações seria o ponto 3. Perfeito. E quando você tira o celular, né, conversa com ele, faz um acordo com ele, né, e define claramente, isso aqui é para evitar as distrações, para você ter mais foco. Então, você ficar 2 horas sem o celular não mata ninguém e ajuda ele, porque queira ou não queira, quando ele olhar ali, o cérebro vai dar uma série de informações para ele, o cérebro fica captando um monte de coisa. Então, quando eu consigo tirar essas outras coisas de volta, assim, do meu redor, eu vou estar com mais foco, eu vou estar ajudando. E isso a família tem que estar trabalhando junto, né? Por isso que a gente fala que isso está dentro do círculo de influência. O horário, o local, o ambiente, essas coisas de distrações, isso faz parte. E pais, dependendo da idade, isso vai ser uma coisa fácil? Não, não vai ser fácil. Agora, eu tenho que chegar lá e obrigar? Não, vamos estudar junto por que isso é bom, né? Se você quiser, vai pondo lá no nosso, né, a gente no Instagram, perguntando algumas coisas, a gente vai fornecendo mais informações para vocês, vai conversando, buscando algumas ideias aqui pelo Instagram, e a gente vai, aos poucos, né, dando ferramentas para vocês, materiais para vocês discutirem e mostrarem para o filho que isso não é um problema seu. Você não está estudando, tirando isso aqui porque você está querendo fazer um castigo para ele. Você está querendo fazer um bem para ele. E uma das etapas, se tem 2 etapas, tem 4 grandes degraus da maturidade. O primeiro é dar autonomia para o filho. O filho tem que saber que ele é capaz de fazer. E o segundo degrau de maturidade é ensinar ele a perceber um bem em algumas coisas da vida, em muitas coisas na vida, que ele é capaz de fazer em cima de deixar sentimentos, que às vezes pode até
fazer um pequeno sofrimento, né? Um sofrimento físico, mas em função de um bem maior. E aí, quando você explica esse bem maior que ele vai ter ao deixar o celular, ao procurar nesse local adequado, manter essa mesa limpa e ordenada, começar no horário correto, são bens que mais tarde ele vai dizer: pai, muito obrigado, porque aqueles pequenos conselhos que você me deu, né, de manter a mesa organizada para mim poder chegar, cada vez que sair, quando voltar, tá disponível para mim começar a tarefa, né? Tá sem a distração do celular e eu começar a fazer o horário e ter um foco, cara, isso me ajudou na vida profissional. Agora talvez ele não perceba isso e vai você né, mostrando que profissionalmente isso, olhando para pessoas que tiveram grande sucesso, quais são as características de uma pessoa de sucesso, né? Por que esse cara conseguiu fazer assim, esse teu amigo que passou no, né, esse parente nosso que passou no vestibular a primeira vez que fez, em medicina, como é que ele fazia para estudar? Vamos dar uma olhada e você vai cair nesses pontos básicos: horário, local e ordem. Sim. São coisas muito interessantes. E isso que a gente falou agora que é interessante também, já antes de entrar no ponto, né, nos pontos seguintes, né? Conectar que a nossa razão, né? A nossa razão, ela vai escolher a verdade, né? Vai escolher o que eu devo fazer, se eu sigo ou não sigo aquele hábito, né? Mas também se a gente fortalece a vontade, né? A gente tem também a vontade, a gente tem também os afetos, né? Que desfrutam do bem esperado. Puxa, eu não quero só fazer isso porque me obrigam, né? Eu quero fazer isso porque eu preciso aprender a desfrutar desse bem, né? Eu quero fazer isso porque é o certo a ser feito, né? Mais uma vez a gente volta nessa ideia de que isso é o que mais me descansa, a ordem me descansa, né? Se eu estou sempre tentando adivinhar o que é a melhor coisa a fazer, e eu tenho que lutar contra a preguiça, lutar contra as distrações, lutar contra as notificações, é muito difícil, né? Mas se eu desfruto de fazer o que era para ser feito e ficar tranquilo, né? Então, tudo isso é interessante que a gente vai posturando não só ter a vontade treinada, né? Mas ter o cérebro capaz de notar aquele bem e depois os sentidos, os afetos também capazes de desfrutarem esse bem. E tudo isso me ajuda a ser uma pessoa melhor e entender que vale a pena lutar para vencer as distrações, dormir na hora, fazer o plano de estudos, tirar o celular na hora de estudar e colocar os meios para que você leve a sério esse projeto de ser uma pessoa melhor, né? E agora, eu vou comentar algo sobre isso, sim. Não, estava só vendo aqui que a Fernanda lá de Florianópolis entrou aqui, certo? Fernanda Marcondes aí, muito legal. Mas essas pequenas coisas, pessoal, não é muita coisa. E está na responsabilidade dos pais ser o grande motor nisso. Então, acreditar nessas pequenas mudanças, essas pequenas mudanças que fazem realmente a diferença para os teus filhos. E quem é o motor para isso, né? E para consolidar essas mudanças, é o interesse dos pais em ajudar os filhos a criar esses bons hábitos. E fazendo junto, não obrigando a fazer e ele vendo outra coisa. Fazendo junto. Vamos fazer uma experiência junto. Vamos fazer essa experiência junto. Vamos, né? Você estuda lá, eu estudo aqui. Vocês, pais, têm que estudar. Tem vários livros, né? Temos que ler um livro, cara. Não existe coisa mais importante do que educar os filhos. Não existe. Porque isso é para a vida inteira. E as pequenas mudanças e pequenas rotinas que você implantou de 0 a 15 anos vão fazer a diferença do profissional lá para frente. Não, eu lembrei agora também que você comentava, né, de que às vezes a gente insiste numa rotina, insiste que o filho faça a tarefa quando chega da escola, insiste que ele arrume a cama, que ele insiste em muitas coisas e muitas vezes a gente se cansa e pensa que não tem nenhum efeito. Puxa, eu passo minha vida inteira insistindo para ele dobrar o pijama antes de sair ou para ele fazer tal coisa. E eu lembrei que essa é uma história que você comentava do Lelo também, né, pai? E ele, para sair de casa assim também, não tinha esse hábito, parecia que não queria fazer a lição, assim,
mas depois quando teve fora, né, do país, e estudando no high school longe daqui, né, então foi um dos comentários que colocaram numa descrição dele, né, puxa, era um cara que fazia todas as tarefas, entregava isso pontualmente, ela pensou, puxa, será que é o meu filho mesmo? Quer dizer que entrou tudo que eu tinha falado para ele, insistido, 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 sem desistir, né, porque insistir sem desistir é próprio dos bons pais. Os pais que desistem ou que são negligentes se cansam, né? Mas os pais que insistem até o final são esses que têm os filhos com mais virtude. Então, vamos insistir nessas rotinas importantes para o estudo dele. Porque uma das virtudes mais fundamentais na educação é a paciência. A gente não quer que os filhos não mudam instantaneamente, né? Então, e às vezes, quando você insiste numa coisa, insiste. Então, quando a gente está falando de planos de ação aqui, tudo bem, pegamos aqui, fazemos uma força-tarefa para começar a estudar às 2 horas, depois dá um descanso, dá um tempo, depois volta a fazer, né? E depois volta a fazer, dá mais um tempo, volta a fazer. Não é uma coisa que você tem que ficar o tempo todo brigando. Na educação, se você pega pontos assim e aquilo te incomoda, e você briga, e você obriga e quer fazer, e aí ele cria uma reação contrária. Então, você tem que, você trabalha com ele, força, depois muda o assunto. Nós estamos querendo criar vontade. Então, às vezes, você diz assim, não deu certo o horário, tudo bem, então agora vamos fazer o negócio da pendurar a toalha. Tem nada a ver com estudo, mas agora vamos ensinar todo mundo a pendurar a toalha, agora vamos ensinar todo mundo a tomar um copo d'água de manhã, que é muito saudável, e fazer uma outra luta, depois voltamos para o horário do estudo. Com essas coisas aqui, a gente mostrou para ele que nós estamos querendo que ele seja a pessoa melhor. Em vários Tem algumas coisas e outras coisas ele venceu, porque tem algumas coisas que às vezes ele tem uma dificuldade, ele tem no temperamento dele, ele tem algumas resistências, ou o ambiente ainda não ajuda tão fortemente, mas se a gente vai mudando, ele consegue entender. E a outra coisa que eu acho que é importante nisso que a Cissa falou, é que quando a criança diz não, ou o jovem diz não, eles estão querendo medir até que ponto que isso é um valor mesmo. Porque se eles forçam e você desiste, daí fala, cara, então isso não é uma verdade, certo? Isso não é uma verdade assim, não é? Pô, o pai já desistiu, o pai já não acha tão importante assim, né? Porque eu sabia que se eu insistisse ali, ele ia me mostrar. Agora, cada vez que a gente vai nesse assunto e fala, isso aqui é importante, isso aqui é um valor, isso aqui vai te fazer bem, ele vai entendendo, e é isso que eu vejo que a gente pôde perceber, né? Eu não sabia disso, né? Quando meu filho saiu daqui com 15 anos, para ir lá para fora, ficar num colégio interno lá nos Estados Unidos, eu falei, cara, vai ser muito difícil, né? Eu não sabia nem, era o sonho da vida dele. E ele me mostrou que aquele valor que eu dava, olha, a tarefa é importante, eles vão reconhecer você pelo trabalho, pela tua responsabilidade. E era um cara que cumpriu a responsabilidade e eles falaram, olha que bonito isso. Então, nunca pense que essa insistência, pais, que eu estou falando 1 dia, 2 dias, 3 dias, é um negócio em vão. Vocês estão definindo valores e isso é espetacular. E ele necessita disso. Necessita. E ele vai testar, ver se é valor mesmo ou é só uma brincadeirinha mesmo. Só uma teimosia. A mania do pai. Então, para a gente ir nesses 2 últimos pontos também, para não terminar muito tarde aqui a nossa live, queria já trazer aqui os 2 últimos pontos também para a gente concluir essas opções de rotinas básicas e que podem nos ajudar tanto. Faltava dizer aqui, definir objetivos para cada período de estudo. Foi o que o pai antecipou um pouquinho e que a gente também apareceu aqui em outros momentos, né? Quando eu vou estudar, é interessante eu saber o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo com isso. E se eu já ajudo o filho a pensar sobre o que eu vou fazer e o tempo que eu vou demorar para isso ajuda muito, né? Porque eu não vou sentar ali com a expectativa de que agora em meia hora eu vou resolver todas as demandas das minhas 10 matérias dos 2 últimos dias. Eu preciso ter esse realismo. E uma criança não tem isso. Nem o adulto tem. É muito difícil que a gente
ganhe isso sem praticar. Então, é sentar ali e pensar, eu tenho essa redação para fazer, eu tenho essa lista de matemática para fazer, e eu tenho esse conteúdo de ciências que foi conteúdo novo e que eu preciso fazer aqui, responder umas perguntas no livro de tarefa de casa aqui. Então, preciso focar. O que eu tenho que fazer primeiro? E às vezes o olhar do pai ou da mãe para uma criança pequena que está no 3º, 4º, 5º ano, 6º ano, vai ajudar, filho, olha, revisa isso que você estudou aqui em ciências, porque está fresco na sua memória, fixa bem esse conteúdo aqui com essa tarefa. Essa redação é para quando? É para tal. Então, vamos focar agora na lista de matemática. Você pode fazer 3 exercícios de matemática e depois você pode já ir para a redação. Ou antes de ir para a redação, a gente faz um intervalo, a gente come uma maçã ali e tal, e a redação vai ser só depois do teu lanche, ou a gente vai deixar isso para amanhã. Mas organizar o tempo do filho. Então, se a gente tem essa estrutura básica de que eu vou estudar aqui por 40 minutos, vou parar para fazer um lanche, eu vou parar para conversar com a família, ou vai ser a hora do jantar, e depois eu vou continuar um pouquinho mais, ou dependendo Não, meu filho é pequeno, não consegue mais, já está o dia inteiro na escola, então vai ser esse é o tempo que ele tem, e eu preciso ajudá-lo a decidir qual é a prioridade, o que é mais urgente, o que é mais importante, e ajudar aquele divida um problema gigante em partes pequenas, um conteúdo imenso que ele tem para estudar para a semana que vem, mas a gente só vai ter meia hora cada dia para isso. A gente não vai ter 3 horas para estudar isso aqui seguido, não. Cada dia eu vou estudar meia hora desse livro de história aqui para não deixar acumular toda essa quantidade de coisa para a véspera. Então, eu preciso ajudar a ter essa visão de que um estudo repartido em pequenas sessões é muito mais eficaz do que uma maratona de coisas para fazer, porque o cérebro chega uma hora que não rende mais. Então, é como aprender uma música no violão, né? Eu preciso treinar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. Eu tô depois de amanhã. E não ficar lá um tempão de uma vez. Mesma coisa na nutrição, a gente aplica também cada dia um pouco. Vou comer vitamina C esse dia, mas também aqui esse outro dia eu vou comer. Não posso querer fazer tudo de uma vez. Na academia também. São muitas coisas que a gente sabe que funciona melhor. Pouco, cada dia, é melhor do que fazer uma montanha de coisas de uma vez. E especialmente quando a gente está falando aqui de estudo, ou de criança pequena, a gente precisa ajudá-lo a focar no que é mais adequado, focar no que é mais importante, e que seja um tempo que rende, né? Não um tempo em que ele está sentado lá 2 horas e eu chego, você não terminou, vai ficar aqui até terminar. Então fica como um castigo, né? Então foca nisso, então às vezes ajuda a colocar um cronômetro. Olha, ou não, tem gente que fica desesperada com o cronômetro perto, né? Eu falo, faz esse, depois vem me mostrar. E ter essa pequena, esse dinamismo, né? De dizer, olha, é isso e depois um descanso. Ou é isso e depois a gente vai lanchar. Ou é isso e depois a gente vai fazer outra coisa. Isso ajuda que a gente se programe, que eu não tô aqui de castigo todo o tempo, né? Eu tenho aqui um objetivo. Quando eu termino meu objetivo, eu vou fazer já outra coisa. E isso faz com que o nosso rendimento cresça bastante, né? Perfeito. A Fernanda até colocou ali, vencer a si mesmo é sempre o maior desafio. E é isso que a gente precisa fazer os filhos aprenderem. Quando a gente coloca esses pequenos desafios para eles e ensina que eles são capazes de fazer por conta própria, que eles têm, eles vão tendo mais autonomia neles, vão confiando neles. E um filho, né, se a gente consegue fazer na educação que ele tenha autoconfiança, que ele se sinta capaz de fazer, não tem limites para ele. É fundamental isso. Eu tive uma filha, a gente já comentou isso, acho que no passado, que ela teve um problema de tireoide e ela reprovou alguns anos e ela perdeu a confiança nela. O meu maior trabalho foi voltar a dar confiança para ela. E aí um dia ela estava fazendo um curso e tinha uma possibilidade de fazer uma apresentação em Roma de um trabalho de conclusão de curso. E eles falaram que o trabalho dela poderia ser. E ela olhou e falou, pai, nossa, tem um negócio assim. Eu falei, vamos fazer? Eu nem tinha dinheiro para levar ela lá. E ela, não, pai, não sei. Eu falei, não, você pode fazer. Ela falou, mas tem que apresentar em inglês. Eu falei, mas tudo bem, a gente consegue fazer isso, né? E aí a gente viu um professor que dava aula particular, ela começou a dar aula pequenininha para algumas pequenas para melhorar o inglês dela. Ela foi, né? Ela que não
tinha, há uns anos atrás, confiança e achava que tudo, ela não era capaz, ela foi lá e fez a apresentação em inglês. E toda a família adorou e vibrou com ela. E ela se sentiu capaz de fazer isso. Ela está fazendo mestrado lá na Universidade de Braga, lá, né, em Portugal. Mas tudo depende da atitude que os pais colocam, né? E não achar que mesmo, né, que ela tinha um problema físico, que ela tinha, não, agora já acabou, né? Vai ser assim. Não, não vai ser assim. Não podemos pôr limite para eles, e podemos deixar eles que eles são capazes de fazer coisa melhor. E quando você faz essas pequenas lutas, o horário, o local, o ambiente, e que você está ajudando ele a fazer isso, a dar um foco, ensinar ele a fazer um foco, você está dando essa ideia para ele. Você é capaz de fazer, luta aí um pouquinho mais, vai dar certo. Exatamente. Então, esse é o bom caminho, né? Então, pensando nas rotinas básicas, falamos aqui dos pontos importantes. Determinar alguns horários-chave, determinar um local adequado, preparar esse ambiente para que tenha menos distrações, definir pequenos objetivos ou dividir o estudo complexo em pequenas sessões. E para isso também o ponto 5 e o ponto final aqui é saber dizer não para outras demandas. Então, um filho que vai dizer, não, agora é isso, sim para isso, sim para o trabalho de arte, sim para a maquete de ciência, sim para tudo, ele não sabe escolher. Bem, a gente quer que os filhos saibam tomar suas decisões, saibam escolher como aplicar bem o tempo. E eu preciso saber dizer não para a vizinha do prédio que me chamou, eu preciso saber dizer não porque isso não descansa. Quando eu tenho uma ordem, uma estrutura, eu preciso manejar todas essas várias coisas que nos chamam, né? Agora, então, até a vontade de ir no banheiro, a vontade de tomar uma água, certo? E você tem, às vezes, pequenas demandas. Quando você senta para estudar, você diz, agora tem que tomar água, agora tem que ir no banheiro. Cara, vou dizer não para esses pequenos sentimentos que eu estou aqui. Eu vou ensinar, vou doutrinar o meu corpo, vou aprender a dizer esses pequenos nãos para sair daqui. Eu estou com vontade de ir na geladeira, né? Você vê o que tem lá para comer. Me deu fome agora de comer. Lembrei que a gata não tem comida, tem que alimentar o gato, tem que regar as plantas. Todas as distrações aparecem nessa hora. Então, ensinar o filho assim, filho, agora é hora de aprender a dizer não para essas coisas. E olha que aprender a dizer não para algo, assim, é uma coisa fundamental para os profissionais na vida. Você está ensinando o filho a ser um excelente... Com essas 5 atitudes feitas desde criança, você está fazendo um excelente profissional. Você vai estar projetando um dos melhores profissionais lá para frente. Então, isto é bastante importante. Só lembrando um pouquinho, quem entrou agora mais no final da live, né? Nós vimos aqui 5 pontos fundamentais. Se diz assim, cara, eu perdi isso aqui, gostaria de dar uma olhada. Então, se a gente se perdeu, se você quiser, entra no grupo do WhatsApp que está aqui. Daqui, acho que amanhã vai estar lá essa live também disponível, vai estar no YouTube também, vai estar no Instagram. E vamos fazer um resumo dessa live para você ver com calma, né? Você diz, mas é a primeira lá que eu perdi? E eu entrei atrasado no Instagram, mas vai estar lá, a gente vai disponibilizar para vocês também os resumos das passadas. O que a gente quer nesse trabalho é alertar e mostrar para os pais, né, a proatividade que eles têm que ter, que eles têm coisas que eles podem fazer, mesmo nesse local lá, assim, eu consigo uma caixa, eu consigo um lugar, eu consigo fazer, mas eu defini esse lugar para as pessoas estudarem. Estou trabalhando isso com neurociência. Tudo que a gente falou aqui é trabalhar com neurociência para facilitar a vida do estudante. Então, venha conosco. Sabe, uma última coisa, eu também pensei que tem gente que pensa assim, meu filho não precisa muito porque ele tira boas notas, então eu não preciso exigir nada, ele já tem autonomia, Mas se eu tenho esse cuidado de que, mesmo que ele já tenha boas notas, eu preciso que ele tenha bons hábitos, né? Mais importante do que as notas são os hábitos. Então, preciso ajudá-lo também a ter essa estrutura. A mamãe, outro dia, me perguntou, olha, meu filho aqui aprende muito fácil as coisas da escola,
mas eu sei que a gente pode criar um plano de estudo paralelo aqui, de uma língua nova, ou de uma coisa que ele tem interesse. Então, a gente fez todo um programa de estudo a partir do estudo que ele gostava de ver coisas de dinossauro. Então, a era mesozoica, cada dia ele estudava um vídeo do YouTube de profissionais dessa área, e ele fazia anotações. Depois a gente fez todo um material de jogo da memória com informações desses áudios, desses vídeos, né, no YouTube. Então, é bom que a gente pense assim, puxa, eu não quero só notas. Eu quero estudar Não, uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável. E se alguma vez eu tenho aqui a situação de que, puxa, a gente está... Se você não sabe, minha casa está totalmente desestruturada, a gente está mudando de casa, minha sogra está tendo que me ajudar aqui, eu estou com um filho pequeno. Vamos recomeçar, né? Então, recomeçar por um ponto. Deixa eu ver aqui qual é o ponto concreto. É o local do estudo que a gente tem que deixar mais claro? É o horário de estudo que eu preciso saber blindar um pouco melhor? É focar em algum desses pontos, né? Ter a folha das distrações. Uma época que eu também tinha aqui como se fosse uma agenda ou um post-it em que eu colocava lá alguma coisa que eu pensava, urgente fazer isso agora, e eu não quero esquecer. Para aquilo não ficar rondando minha cabeça como se fosse uma mosca, eu escrevia lá, depois que eu terminar o estudo, eu vou fazer isso. Eu vou vou tirar a roupa que está na máquina, eu vou fazer sei lá, ligar para essa pessoa que estava doente e que eu esqueci o aniversário dela ontem. Eu escrevo nesse post-it, escrevo nessa folha de distrações, mas não deixo que aquilo fique rondando minha cabeça e não me deixe estudar com atenção, né? isso aí Mas é, tudo é isso... espetacular isso aqui. Esse que você falou é espetacular, essa folha. Ele ajuda. Eu estou com sede. Não, tudo bem. Quando eu terminar, eu vou tomar uma água. E do barato. eu vou colocando as coisas, porque às vezes, né, esses sentimentos, eles vêm e vão, né? Eles querem te tirar um pouco do foco. Então, cara, luta para ter esse foco. E se a gente perdeu o foco, a gente tem que fazer as pazes com o começo outra vez, né? A gente vai começar e recomeçar. As rotinas, elas são, assim, dinâmicas, né? Porque cada vez o pai falava isso. Cada vez a gente vai focar numa coisa diferente. Cada vez eu posso ter um novo propósito para estudar melhor. E nisso a gente vai trabalhar a vida inteira. Mas buscar aqui, depois dessa live, um ponto concreto para colocar em prática já amanhã. Esse é o nosso grande objetivo aqui. E quem quer seguir com a gente esse desafio de estudos mais a sério, pensar em cada desafio, cada semana eu vou pôr lá 2 desafios concretos, uma luta concreta para melhorar, entra no grupo do WhatsApp, que lá a gente vai colocar também todo esse material que é para a gente ser, de verdade, bons estudantes. Certo? E semana que vem a gente vai trabalhar um pouco mais em técnicas de estudo, né? Aqui a gente falou do ambiente, certo? Coisas que estão em volta da estudo. A semana que vem a gente vai entrar mais diretamente, né, em coisas específicas de como guardar, como que reter esse teu conhecimento. Porque, na verdade, a gente não estuda por estudar, né? A gente estuda porque a gente tem uma sede de conhecimento. Isso é nato das pessoas, né? Então, é vontade de aprender as coisas. E a ideia é a gente tentar fazer com que vocês não só estudem, mas né, tenham essa sede de aprender. E é isso que a gente vai mostrar algumas técnicas, né, 4, 5 técnicas, que vocês podem estudar junto com o teu filho para poder fazer com que ele seja um estudante mais profissional, um estudante que aprenda melhor. E se você dá ferramentas corretas para ele estudar, ele vai gostar de estudar. E a gente gosta do que sabe, né? À medida que você vai fazendo um esporte, você vai ficando melhor, à medida que você vai fazendo, você vai começando a gostar daquilo. O que a gente precisa é de fazer com que os filhos gostem de estudar. Então, tudo isso aqui, uma coisa importante é não entrar em braço, fazer briga com ele. O estudo tem que ser uma coisa gostosa. Nós vamos ter que fazer eles ter amor ao estudo, ao aprendizado, à sede de aprender. Isso que é importante. É fácil? Não é fácil. Mas vocês que estão aqui têm condição de fazer isso com seus filhos. Bom, e vamos lá, porque aqui agora temos umas tarefas de casa para começar a implementar, né? Não esqueça isso, que a disciplina é essa higiene da vontade, é o que nos ajuda a chegar nos bons resultados, né? Uma pessoa constante. Então, vamos tentar ser constante em alguma dessas estratégias e viver um dia de cada vez, certo? Então, vai ter uns desafios essa semana, filha?
Sim, vou pôr tudo no grupo do WhatsApp. Lá a gente continua essa conversa. A Tá gente bom, gente? vai continuar um pouquinho mais com esses desafios aí durante a semana aí, tá bom? Um Exatamente. grande abraço Beijo pra para vocês vocês. e Até até a mais. próxima. Até a próxima.